Você sabia que o Flamengo gastou mais do que os 5 clubes paulistas da Série A com reforços em 2023? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os números sobre quanto cada clube da primeira divisão investiu com contratações, diz também o número de investimentos feitos por cada time. Antes de passar essas informações, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola e contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de 1xBet, mostrando na tela jogos dessa sexta e sábado. Um pouquinho mais à noite a gente tem Série B com Criciúma e Chapecoense, de vitória do Criciúma no confronto entre catarinenses. No sábado tem final da Copa Paulista, São José e Portuguesa Santista, vou de São José. Já na Série A, Cuiabá e Cruzeiro, vou de empate. Para participar no XBet é super simples, só clicar no link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito, beleza? Bora pro vídeo? Antes de começar a passar todos os dados, algumas curiosidades. O Cruzeiro e o Curitiba foram os clubes que mais contrataram jogadores em termos numéricos, 27 atletas para cada equipe, numa clara demonstração de reformulação total. Depois de Cruzeiro e Curitiba, apareceram o Goiás, 26 reforços, o Bahia 25 reforços e o Vasco 24 contratações. Não por acaso todos esses times que eu citei brigam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Outra curiosidade, se esses foram os que mais contrataram em números, o Palmeiras ficou na última colocação, só 2 aquisições ao longo de toda a temporada. Na sequência aparecem o Flamengo com 6 reforços e o Corinthians com 7, outra constatação, esses são os times com as maiores folhas salariais do país, Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, o Corinthians em terceiro. Queria acrescentar com mais um dado para reflexão. Entre todas as SAFs, a gente tem vários clubes que se transformaram em sociedades anônimas do futebol. Aquela que menos gastou é a do Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno. O milionário Ronaldo, dono de uma carreira extremamente grande como jogador, decidiu economizar na hora de contratar, pelo menos na comparação com outros clubes que viraram SAFs. Vou apresentar esses números para vocês, mas quero contar que o Bahia foi quem mais gastou, seguido de perto pelo Vasco da Gama, mais distante Botafogo e Red Bull Bragantino. O Curitiba, que recentemente se tornou SAF, gastou mais do que o Cruzeiro, que aparece no último lugar entre esses clubes que se tornaram sociedades anônimas do futebol. Bora para o ranking? Antes, só uma observação importante. Todos os números que eu passar a partir de agora são de um levantamento do Transfer Marketing. Outra coisa importante, esses números se referem a apenas à aquisição de direitos econômicos, em definitivo, e também por empréstimo, quando você tem algum pagamento por empréstimo. Jogador que é contratado apenas com pagamento de luvas ou que chegou de graça, obviamente não entra nessa conta. Bora começar do primeiro para o último colocado, o time que mais investiu em contratações na temporada de 2023. Você tem palpite? Acertou quem falou, Flamengo. 208 milhões de reais com apenas 6 contratações. O Flamengo está distante dos clubes que mais contrataram jogadores, mas é de longe aquele que mais gastou. Só a título de comparação, se a gente juntar os 5 paulistas, os 4 grandes, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos e o Red Bull Bragantino, eles não se aproximam nem somados a esses 208 milhões de investimento. Outro dado curioso, para que chegasse a esses 208 milhões, os investimentos que fizeram bastante barulho, Luiz Araújo, 48 milhões de reais e Alan, 43 milhões de reais. Segunda colocação, bem distante, quase metade do investimento feito pelo Flamengo, aparece o Bahia, do Grupo City, aporte gigante do grupo que mais tem times espalhados pelo mundo. O Grupo City investiu 114 milhões e 600 mil reais em 25 contratações, a mais cara delas, Joaner Chaves, lateral esquerdo equatoriano, que não conseguiu vingar, ele custou 18 milhões de reais, o reforço mais caro do futebol nordestino em toda a sua história. Terceiro lugar, do Vasco da Gama, outro clube que virou SAF, outro clube que luta contra o rebaixamento, só 600 mil reais de diferença, foram 114 milhões de reais investidos na contratação de 24 atletas. Orelhano, argentino, comprado por quase 21 milhões de reais, foi o mais caro de todos. Observação importante, vários dos atletas comprados pelo Vasco com a ajuda da 777, não houve o pagamento para os clubes.
e esses times, alguns deles já levaram os casos à FIFA. O Vasco já tomou 3 transfer ban, que são punições impostas pela FIFA com a proibição de inscrição de atletas. O Vasco recebeu recentemente um aporte financeiro da 777 e promete quitar essas pendências. O 4º lugar nesse ranking é ocupado pelo Santos. Curioso ver o Santos lá em cima, né? 112 milhões de reais investidos em 20 jogadores. O mais caro deles, o Jean Lucas, comprado recentemente do futebol europeu por 32 milhões de reais. Só é importante destacar que o Santos pôde se dar o luxo de gastar tanto, mesmo não tendo uma SAF por trás, porque fez grandes vendas. Somente nessa janela da metade do ano, o Peixe vendeu para o Chelsea o David Washington e o Ângelo, 15 milhões de euros para cada negociação. Com esse respaldo financeiro e correndo o risco de rebaixamento, o presidente Andrés Ueda decidiu ir às compras. 5º lugar do Grêmio, que veio da Série B do Campeonato Brasileiro, investimento de 57 milhões de reais em 20 atletas. O Cristaldo foi o mais caro de todos, é também o mais caro da história gremista, 24 milhões de reais. Mas, uma curiosidade, Luizito Soares, dono do maior salário do futebol brasileiro, chegou a custo zero, ele estava livre no mercado e assinou com o Tricolor Gaúcho, ganha 2 milhões e 200 mil reais por mês. 6º lugar do Botafogo, 56 milhões de reais. O John Textor já havia gastado bem mais em reforços na temporada passada, montou uma espinha dorsal. Para essa temporada foram 15 aquisições, bem mais baratas do que as do ano passado. O reforço mais caro, Diego Hernandes, que ainda nem conseguiu se tornar titular, nem peça importante, 12 milhões e meio de reais. Só a título de comparação, no ano passado o reforço mais caro, Patrick de Paula, comprado do Palmeiras por 33 milhões de reais. Bora falar agora sobre o 7º lugar, Red Bull Bragantino, outra SAF. Com o respaldo e o aporte financeiro da Red Bull, o Bragantino investiu 55 milhões de reais em 13 atletas. O Thiago Borbas, que era artilheiro do Campeonato Uruguaio, foi o mais caro de todos, investimento na casa dos 18 milhões de reais. Red Bull que investe bastante em atletas jovens, alguns deles desconhecidos, até por isso consegue ter uma folha salarial menor do que a de vários concorrentes na briga pelo título. O Red Bull é uma surpresa entre os primeiros colocados. No momento em que eu gravo esse vídeo é o 2º colocado. Bora falar agora sobre a 8ª colocação, que pertence ao Palmeiras. Verdão investiu 48 milhões de reais em apenas 2 reforços. O Arthur foi comprado do Red Bull Bragantino por 43 milhões de reais, com a curiosidade de que o Arthur foi formado na base do Palmeiras e o Richard Rios chegou do Guarani por 5 milhões de reais. É exatamente pela falta de contratações que Leila Pereira e Anderson Barros são extremamente criticados, especialmente depois da eliminação do time para o Boca Juniors na semifinal da Libertadores. Há uma clara interpretação de que o Palmeiras se reforçou mal e pouco, tendo de usar muitos atletas da base e com uma diferença muito grande entre titulares e reservas. 9º lugar pro Coritiba, mais um clube que virou SAF. Então destaque para os times viraram SAF. 2º lugar pro Bahia, 3º lugar pro Vasco, 6º lugar, para o Botafogo, 7º lugar para o Red Bull Bragantino, 9º lugar para o Coritiba, o 10º também é de um clube que é SAF, no caso o Cruzeiro. Sobre o Coritiba, 43 milhões de reais investidos em 27 jogadores. Queria chamar atenção para as compras do Jamerson, lateral esquerdo, do Robson e do Rodrigo Pinho, atacantes. Vários atletas também chegaram de graça, como por exemplo o Slimani, atacante argelino, que tem feito bastante sucesso. 10º lugar é do Cruzeiro, 36 milhões e 600 mil reais de investimento para 27 contratações. Wesley, 16 milhões e meio de reais junto ao Palmeiras. E Arthur Gomes, 15 milhões e meio de reais junto ao Sporting. Os reforços mais caros. O Matheus Pereira chegou a custo zero. Atleta que vem por empréstimo do Al Hilal, é dono do salário mais alto, 1 milhão de reais por mês. O Matheus Pereira não entra nessa conta das aquisições, até porque não teve custo para a contratação. 11º lugar do Internacional, que quase foi à final da Libertadores da América. Colorado investiu 36 milhões de reais em 14 reforços. A curiosidade é que os mais especiais chegaram de graça: Ener Valencia, Arangues e o Bruno Henrique, volante. Todos já não tinham mais contrato com seus antigos clubes, puderam só assinar, mediante obviamente um prêmio pela assinatura do contrato. O Rocher
goleiro contratado do futebol uruguaio, chegou por pouco mais de 7 milhões de reais. Antes o Inter já havia comprado também um percentual do goleiro John dos Santos, que já nem está mais no clube. 12º lugar do Fortaleza, que pode se dar ao luxo de ir às compras e investir 35 milhões e meio de reais, algo inimaginável alguns anos atrás. Fortaleza foi buscar 22 reforços. A ideia era aumentar, ter um elenco mais robusto do que o da temporada passada. O reforço mais caro, Machuca, atacante que veio do futebol argentino, com o status de o atleta que mais driblava por lá. 12 milhões e meio de reais, contratação mais cara do futebol cearense e até o momento em que ele foi contratado, o segundo mais caro do futebol nordestino. Depois o Bahia fez outras aquisições, mas o Machuca figura num ranking especial entre as contratações no futebol nordestino. 13º lugar do Atlético Paranaense, que gastou 34 milhões de reais com 10 reforços. Os argentinos Esquivel, lateral esquerdo, e Bruno Zapelli, meio campista, foram as aquisições mais caras. 14º lugar para o São Paulo, 21 milhões e 400 mil. O tricolor não tinha grana para grandes reforços. Embora tenha contratado 15 jogadores, os principais, Lucas Moura e Rames Rodrigues, chegaram a custo zero. Dos 21 milhões de reais, parte utilizada com Alan Franco, zagueiro que veio da Argentina, Rafael, goleiro, e Rato, é o Wellington Rato, jogador que pertencia ao Atlético Goianiense. Bora falar agora sobre o Fluminense, 15º colocado nesse ranking, outro clube que contratou muito jogador, 16, mas nem gastou tanto, 21 milhões e 200 mil. Guga, lateral direito, Lima, meio campista, e Keno, atacante, foram responsáveis por boa parte desses 21 milhões de reais investidos. Marcelo, o principal reforço do Flu para a temporada, chegou a custo zero. Atlético Mineiro é o 16º colocado, outro time que não tinha muita grana para gastar. Já prevendo a chegada da SAF, o Galo foi às compras de maneira mais equilibrada e apostando muito em jogadores que chegaram livres. Esse é um trabalho muito legal que o Rodrigo Caetano tem feito. O executivo de futebol do Galo contrata muitos bons jogadores a custo zero porque ele percebe quando o contrato está acabando. Casos, por exemplo, do Pavon e do Paulinho. Paulinho chegou por empréstimo, 300 mil euros, mas já com um pré-contrato assinado para virar jogador em definitivo. Mesmo caso em relação ao Pavon, se a gente voltar em outros anos, Hulk também chegou a custo zero. Dos 20 milhões e 700 mil investidos pelo Atlético nos 9 reforços, Edenilson, Patrick e Batalha foram atletas que tiveram custos significativos. 17º lugar pro Corinthians, bem na parte de baixo da tabela. O Duílio Monteiro Alves investiu 14 milhões e 300 mil reais em 7 reforços. É importante destacar que o Yuri Alberto envolveu uma negociação das mais caras, mas não houve dinheiro colocado no negócio, até porque o Corinthians acabou cedendo numa troca em definitivo o volante do Queiroz, o zagueiro Robert Renan, percentuais do Pedrinho, direito futuro do Mantuan, enfim, foi uma negociação das mais extensas, mas que para efeito de contabilidade não tem números. O Corinthians gastou com Barleta, que já nem está mais no clube, gastou com Matheus Bidu, que o torcedor corintiano não quer ver de perto, entre outros reforços. Recentemente o Matias Rojas foi contratado, mas a custo zero. Bora falar sobre o Cuiabá, 18ª colocação no ranking de investimentos, 13 milhões e 200 mil reais, com 22 jogadores diferentes. O 19º lugar com o América Mineiro, candidatíssimo ao rebaixamento, 9 milhões de reais com 18 reforços. E o 20º e último colocado, o Goiás, que investiu apenas 530 mil reais. Investimento muito, mas muito baixo. 26 contratações, quase todas a custo zero. Quando você não tem tanta grana para gastar, você precisa fazer malabarismos e apostar em jogadores baratos, como fez o Goiás, que luta contra o rebaixamento. E aí, o que mais te chamou a atenção nesse vídeo? Use o espaço para comentário, estou curioso demais para saber a sua opinião. Beleza? Valeu!